evolução do direito, grandes avanços ocorreram em favor das mulheres gestantes antes, durante e após o parto. Conquistas que valem também para pais adotivos. São garantias como licença maternidade, estabilidade no emprego, auxílio creche, intervalo para amamentação, entre tantas outras que, de certa forma, buscam o bem-estar também da criança. E este é o assunto do artigo 5º de hoje. Mas antes de começar o programa, vamos ver o que diz a Carta Magna Brasileira. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E eu converso agora pela plataforma Zoom com Ramile Taguatinga, advogada trabalhista aqui do Distrito Federal, e com Jonathan Campos, advogado especialista em Direito da Saúde de Minas Gerais. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Jonathan, gostaria que o senhor começasse falando para a gente quais são os direitos garantidos à saúde da mulher gestante. A mulher gestante tem o direito à amamentação, ao salário maternidade, ao acompanhamento pré-natal e a dar à luz em segurança ao seu filho. Esses são os direitos da mulher gestante. Doutora Ramile, do ponto de vista trabalhista, o que essa mulher aí pode esperar? Bom, do ponto de vista trabalhista, nós temos vários direitos que estão elencados desde a Constituição até a CLT e outras leis esparsas. Mas, no caso, os principais, além da licença maternidade, nós podemos citar a desnecessidade de comprovação ao empregador da gravidez. Nós podemos citar também que a lei trabalhista, ela permite que a grávida vá, no mínimo, 6 vezes ter a sua consulta, ali, seja de pré-natal, de algum exame, sem qualquer prejuízo de sua remuneração. E também nós temos aí a possibilidade da gestante ser alterada no local de trabalho, caso represente algum mal para ela, né? Sem falar também que os direitos também podem ser discutidos em acordos tanto coletivos quanto individuais. Bom, a gente falou aqui do acompanhamento pré-natal, doutor Jonathan. A gente sabe que esse é um serviço obrigatório oferecido pelo SUS. Mas caso a mulher não encontre vaga ali, ela pode ser encaminhada ao serviço particular ou tem que continuar tentando ali a vaga no SUS? Essa é uma questão que, às vezes, acontece muito em determinadas cidades. Quando a gestante não conseguir o atendimento na rede privada, na rede do SUS, ela pode muito bem procurar tanto a direção hospitalar quanto a promotoria do Ministério Público, a Defensoria Pública ou até mesmo um advogado particular e pleitear esse direito de ser atendida na rede privada em relação ao acompanhamento pré-natal. É um direito dela. E quando a gente fala do emprego, doutora Ramile, muita gente se preocupa aí com a estabilidade, tanto durante a gestação quanto após essa volta. O que a lei diz? A estabilidade da gestante, ela está ali no ato das disposições constitucionais transitórias e também está na CLT. De acordo com a lei trabalhista, a gestante ela não pode ser demitida de sua função no intervalo da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Ela só pode ser demitida se ocorrer alguma falta grave que vai ser apurada ainda. Então, realmente, essa é a estabilidade da gestante. E assim, convenções coletivas, acordos coletivos, eles podem estender essa estabilidade, o que é muito interessante. E quando a gente fala aí, se acontecer alguma falta grave, seria o caso de demissão por justa causa, é isso? Existem outras possibilidades também ou só essa? Isso, é a justa causa, né? Que são aquelas elencadas no artigo 482 da CLT, são aquelas justas causas mesmo, elas são bem delimitadas. Mas no caso da estabilidade, ela tem que ser ali apurada. Por quê? Porque é justamente para blindar o empregado de um empregador que quiser demitir, falar que foi por justa causa. Não, você tem que comprovar essa justa causa para você poder demitir a gestante, resguardando aí os direitos tanto da mãe quanto do filho. E uma recente reforma trabalhista, doutor Jonathan, falou sobre a questão da exposição de grávidas em locais insalubres. Tem até uma decisão do STF também sobre isso. Eu queria que o senhor comentasse para nós. A própria CLT já previa isso anterior à reforma trabalhista de 2017. E o STF foi preciso intervir e dizer o óbvio, que a gestante ela tem que trabalhar amparada num local salubre, porque ela está gerando uma vida. Então, a nossa Constituição ela garante esse direito. E com a reforma de 2017, trabalhista, esse direito foi diminuído em relação à gestante. Então, a decisão do STF, a meu ver, é muito acertada
e ela veio para reafirmar as garantias constitucionais que a gestante e o nascituro têm, e ela não pode trabalhar dessa forma, em lugar insalubre. E no início do programa eu falei que esses direitos buscam o bem-estar não só da mãe, mas principalmente da criança. E sobre isso a nossa produção recebeu uma pergunta. Vamos ver? Os pais que adotam a criança, eles têm os mesmos direitos que os pais biológicos? Doutora Ramile. Sim, os pais que adotam uma criança têm os mesmos direitos que os pais biológicos. Tudo tem que ser adequado ao caso, obviamente, né? A criança ela tem que ser recém-nascida para ter os direitos à licença maternidade, etc. Diferentemente de se for uma criança mais velha. Doutora Ramile, e no caso de casais homoafetivos, quem é que tem direito à licença? Como é que funciona na prática? No caso de casais homoafetivos, não há uma lei específica, mas a jurisprudência ali, os casos judiciais, eles já abarcam isso. A licença maternidade, ela é concedida a quem pode engravidar na relação, seja uma mulher cis ou, por exemplo, um homem trans. Por exemplo, e a licença maternidade, ela vai para a outra pessoa do casal. Em caso de casal homoafetivo de dois homens gays cis, por exemplo, em que não há mulher, em que não há pessoa para gerar uma criança, a empresa pode ceder a licença a um deles e também ceder a licença maternidade ao outro, ou senão isso também pode ser buscado na justiça para pelo menos um gozar de licença maternidade. E é importante, né, doutor Jonathan, assegurar tudo isso porque ajuda no bem-estar tanto dos pais quanto da criança, né? É um momento ali fundamental esse contato, né? Sim, é um momento, é um direito tanto da criança quanto dos pais, nesse primeiro momento que a criança chegou no novo lar, naquela nova família, naquela nova constituição, que essa adaptação seja relevante para que essa nova família, esse novo núcleo familiar, tenha o máximo de contato, aprenda essa nova rotina, e isso é garantido por lei. E eu convido vocês a assistirem uma reportagem que fala sobre um direito garantido a mães de bebês prematuros. Vamos ver? O filho de Maísa nasceu prematuro, aos 5 meses e meio de gestação. Tomás tinha apenas 550 gramas e 29 centímetros e meio. A mãe teve alta do parto, mas precisou frequentar o hospital por 7 meses, período em que o filho ficou na UTI neonatal. A preocupação depois desse período de internação foi como ia ficar a licença maternidade, já que Tomás ainda ia precisar de cuidados especiais em casa. Nos 2 primeiros meses eu nem parei para pensar muito nisso, porque ele estava super instável, estava completamente focada nele, mas aí foi chegando na metade da licença, eu comecei a ficar preocupada, né, e fui buscar sobre. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a licença maternidade começa a contar a partir da alta da mãe ou do bebê. Essa decisão é para garantir a presença da mãe na rotina do prematuro, contato indispensável para o desenvolvimento físico e psíquico. A decisão é para suprir uma falta na legislação para os casos de recém-nascidos prematuros que precisam de internações mais longas. Maísa recorreu à justiça para ter esse direito e não só conseguiu a prorrogação da licença maternidade depois de ter o pedido negado pelo INSS, como também as férias que já tinha tirado para ficar com o bebê. E esse tempo é super importante porque ele faz fisioterapia motora, respiratória, fonoterapia. Inicialmente ele tem um acompanhamento muito rigoroso com pneumologista, cardiologista, né? Depois que a gente vai tendo mais alta desses médicos, né? E eu vou precisar treinar uma pessoa, né? Uma babá para poder cuidar dele quando eu voltar a trabalhar. Doutora Ramile, eu gostaria que a senhora comentasse essa decisão do STF. Essa decisão do STF ela é acertadíssima, porque ela busca promover a integridade da mãe e do filho e além da plena recuperação de ambos ali no hospital. Que aí a licença maternidade ela só começa a contar da alta. Por quê? Porque quando você está no hospital, a criança e a mãe elas têm todos um apoio ali da equipe médica, etc. E a licença maternidade ela vem justamente para cobrir aquela época em que fica mais só a mãe e o filho, em que a mãe já não tem tanto apoio assim. Então essa decisão é acertadíssima. Doutor Jonathan, a gente vê aí que são várias decisões e vários avanços que garantem aí cada vez mais conquistas, tanto para a mãe quanto para a criança, para o pai. Isso é extremamente importante. A legislação brasileira ela é avançada nesse sentido? A legislação brasileira é muito avançada nesse ponto. E o que a gente consegue enxergar é que ela está dando muito ênfase para esses primeiros meses de vida do bebê, dessa família que está formando. Então, eu vejo isso como uma coisa muito, muito, muito
boa para esse núcleo familiar, para ele desenvolver saudável, para essa criança sentir aquele amor maternal, paternal, o amor da família nesses primeiros dias de vida, nesses primeiros meses. E a gente vê uma legislação nesse sentido, enaltecendo a família, é uma coisa muito gratificante para quem é operador do ramo do direito. Doutora Ramile, e na prática, as empresas têm cumprido aí direitinho o que determina a lei em relação a esses direitos que garantem os benefícios de pais e de recém-nascidos, por exemplo? O que pode acontecer com quem não cumpre a lei? Bom, geralmente respeitam sim. Nós temos a jurisprudência, os casos eles são mais recorrentes quando ocorre alguma falsidade de atestado ou algo do tipo, mas geralmente os empregadores eles costumam usar da ética e do bom senso. E antes de chamar o intervalo, eu chamo mais uma pergunta de telespectador. O empregador, ele é obrigado a liberar a gestante no período pré-natal? Doutora Ramile, existe essa obrigação, não é mesmo? Tem que liberar a gestante para fazer o pré-natal nos dias de consulta ali, tudo direitinho? Sim, com atestado médico libera sem prejuízo da remuneração, tá bom? É tranquilo. E existe um número máximo aí de vezes que a mulher pode se ausentar sem prejuízo do salário? Ou precisou ter um atestado médico, está sempre garantido? Bom, a CLT ela prevê no mínimo pelo menos aí 6 consultas, mas o atestado médico ele não tem problema, pode apresentar quantos forem que o empregado ele não pode recusar. Doutor Jonathan, e como é que funciona, por exemplo, a mulher está gestante ali, mas a função que ela exerce não é compatível com uma gravidez, pode colocá-la em risco. É o caso, por exemplo, eu acho que das aeromoças, das comissárias de bordo. Ela é transferida automaticamente? Isso tem que ser garantido, doutor Jonathan? Sim, isso é garantido por lei. E ela não pode, novamente, garantindo os direitos do nascituro e da gestante, de ter uma gestação saudável, que não ofereça um risco para o bebê que está em formação. Então, o empregador ele deve transferir a funcionária de função, colocar ela numa função que não tem esse tipo de risco e garantir os direitos nesse sentido. E isso, doutora Ramile, bom a gente deixar claro aqui, sem nenhum prejuízo do salário, né? Se ela recebe também algum adicional, ela perde ou não? Não, ela não perde por conta da sua estabilidade também, para não ter prejuízo salarial, tá? Bom, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o direito de gestantes e também de pais e mães adotivos. Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com o Jonathan Campos, advogado especialista em direito da saúde, que fala com a gente lá de Minas Gerais, e com Ramile Taguatinga, advogada trabalhista aqui do Distrito Federal. Doutor Jonathan, recentemente o STF deu uma decisão aí que beneficiou mulheres que estejam grávidas, permitindo aí a prisão domiciliar caso elas estejam nessa condição. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse direito, por que ele é importante? Essa foi uma decisão extremamente importante. Por quê? A gestante, nesse momento, no caso da gestação em si, as condições de uma penitenciária, uma condição de uma prisão, por exemplo, é uma condição extremamente insalubre, onde ela passa frio, existe a tortura psicológica de estar em cárcere. Então, à medida que a gente vê esse tipo de decisão judicial favorecendo, no caso, a prisão domiciliar, a gente volta novamente a enaltecer o que a nossa Constituição prega, que é uma Constituição cidadã, e ela fala justamente isso, preservando o direito à vida. E, nesse caso, ela está visando preservar principalmente o direito desse futuro cidadão que vai nascer dessa mãe. Esse é o intuito da lei, esse é o espírito da lei. E entre tantas decisões importantes do STF em favor das mães e das gestantes, além dessa que a gente acabou de falar, tem uma também que permite a interrupção da gravidez no caso de feto anencéfalo. O senhor pode comentar sobre isso também, por favor? Sim, essa foi uma decisão que teve bastante controvérsia na sua promulgação, na sua publicação e tudo mais. E é uma decisão que ela visa resguardar o direito da mulher.
ela visa resguardar o direito daquela mulher que está com aquela gestação, daquele bebê que vai nascer, que não vai ter vida, que isso já que está comprovado por exames e tudo cientificamente, que aquele bebê não vai sobreviver. Então, o que essa decisão fala? Que essa mãe, ela tem o direito de escolher se ela quer passar por esse todo o procedimento da gravidez, com a questão hormonal e tudo, com a questão do corpo, do risco que uma gravidez, mesmo que seja uma gravidez dessa, ela tem os riscos. Então, ela dá um respaldo jurídico para que possa existir o aborto nesses casos, pois o nosso Código Penal ele não prevê essa figura típica de aborto. Então, o aborto só é permitido em duas situações no Código Penal: ou resultado de estupro, ou se resulta risco de vida para a mãe. E esse caso era uma lacuna processual, uma lacuna jurídica. Então, com essa nova decisão, agora a mãe que está nessa situação, ela pode ter um amparo legal e os médicos que estão ali por trás, que vão realizar o procedimento, eles podem realizar o procedimento com tranquilidade de que não serão processados nessa questão. Doutora Ramília, a gente falou aqui de gravidez de risco. Como é que fica nesse caso? A mulher está trabalhando, mas ela tem uma gravidez de risco e a gente sabe que em muitos casos precisa passar o período todo ali em repouso absoluto. Ela tem que ter todos os direitos garantidos ali no trabalho dela, o período inteiro que for necessário? Sim, inclusive foi sancionada em 2021 a Lei 14.151, que prevê o afastamento da empregada face à pandemia do coronavírus. Esse afastamento é sem prejuízo da remuneração e a empregada ela fica à disposição em casa para trabalhar de preferência remotamente. E isso independente de ter uma gravidez de risco ou não, é pelo próprio risco de contaminação, né, doutora Ramília? Exato. Na situação de pandemia, toda gravidez é de risco. Bom, e nós recebemos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver? O que diz a lei sobre ter um acompanhante na hora do parto? Doutor Jonathan, o que diz a lei? A mulher tem direito ali sempre a ter um acompanhante? Sim, ela tem direito a ter um acompanhante. Esse fato do acompanhante é uma coisa que remete à parte do pré-natal. Por qual motivo? No pré-natal, a gestante, durante o pré-natal, ela vai ter ciência de onde ela vai qual maternidade que vai atender, onde ela vai ter esse parto. Então, quanto a isso, ela vai ter essa ciência, então ela vai poder procurar informações nesse hospital com relação aos acompanhantes e tudo mais. Mas ela sim, ela tem o direito ao acompanhante durante todo o trabalho pré-parto, parto e pós-parto, tá? E se acontecer do hospital recusar? O que a mulher deve fazer? Ela deve procurar a primeira informação antes para não ser pega de surpresa? Isso mesmo. O ideal é que, como ela vai fazer esse pré-natal, esse acompanhamento, ela já vai saber qual hospital ela vai realizar o parto. Ela pode entrar em contato com a ouvidoria do hospital, com a recepção do hospital e procurar saber qual é a regra que eles utilizam com relação ao acompanhante. Porque na hora que chegar na questão propriamente dita do parto, para ela não ser surpreendida, ela está em trabalho de parto e o acompanhante dela ser barrado na entrada da maternidade. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma declaração de próprio punho, colocando os dados pessoais dela, citando o nome dela, falando que o acompanhante dela será a pessoa tal, não necessariamente precisa ser uma pessoa da mesma família, pode ser uma doula, pode ser uma enfermeira de confiança dela, pode ser o marido, pode ser a mãe. Então, ela desde que ela cientifica o hospital que ela terá um acompanhante, o hospital não pode negar. Se o hospital negar esse acompanhante durante essa fase do pré-natal e tudo mais, ela poderia ou poderá acionar judicialmente esse hospital para garantir esse acompanhamento. Ela também pode fazer um boletim de ocorrência se o caso acontecer de ser barrado justamente na hora que ela der entrada. Isso a gente já está falando em medidas posteriores, tá? E não em medida propriamente para garantir essa parte humanizada do parto, que é ela ter o acompanhante dentro da sala de cirurgia.
Passado esse momento do parto, doutora Ramily, o que diz a lei aí? Vamos à licença maternidade, que é um momento também importantíssimo para as mulheres poderem acompanhar ali as crianças. O que a lei diz especificamente aí? Vamos esclarecer para quem está nos assistindo. Bom, a licença maternidade é aquela licença de 120 dias dada à mãe, sem prejuízo do emprego e do salário. Ela começa ali 28 dias antes do parto e tem término 90 dias após o parto. Pode, inclusive, ser prorrogada. E a lei também já tem casos aí previstos até para concessão de licença maternidade para as mães que não estão gestantes, vamos dizer assim? Sim, mas é necessário ver o caso a caso, né? Isso é principalmente pela jurisprudência, então, assim, pelos casos que vão para os tribunais. Por exemplo, uma licença maternidade ela pode ser concedida a uma mãe adotiva de uma criança em que a mãe biológica faleceu durante o parto. Doutora Ramily, o que pode acontecer aí com um empregador que descumprir qualquer cláusula que beneficie aí a mãe gestante, o pai ou a criança? Bom, administrativamente pode ocorrer a imposição de multa, né, pelo Ministério da Economia, mas processualmente cabe a indenização por danos materiais, danos morais. Então, assim, pode procurar na justiça que realmente isso vai ser recebido em pecúnia, no caso. Doutor Jonathan, e aí a mulher passou a licença maternidade, voltou ao trabalho. Como é que funciona o período de amamentação? Ela pode tanto sair mais cedo, quanto amamentar a criança ali no local de trabalho? Sim, se ela não amamentar a criança no local de trabalho, ela tem direito a sair 1 hora mais cedo, todos os dias, durante esse período. E ela também pode optar pela opção, tem a opção de amamentar essa criança 2 vezes no período de 30 minutos, 2 períodos de 30 minutos num período de trabalho. Essa é o que fala a lei. E a gente sabe que esse é um momento bem importante entre mãe e filho, pai e filho ali. Caso a criança seja adotada, por exemplo, mas é um bebê, precisa da amamentação. Mesmo assim, ela tem direito à licença maternidade, como a gente falou aqui, e também a esse período extensivo aí para amamentação? Sim, com certeza. Bom, e nós falamos do direito a ter um acompanhante na hora do parto aqui um pouquinho antes, mas existem outros, e sobre isso nós recebemos mais uma pergunta. O parto humanizado é um direito? Doutor Jonathan, primeiro explica pra gente o que é um parto humanizado. Tá, o parto humanizado existe controvérsias. Tem pessoas que acreditam que o parto humanizado é aquele parto que não existe, que não pode ser a cesárea, que não poderia ser um parto humanizado, é aquele parto natural. E existe uma corrente que fala que o parto humanizado é o parto em que a mulher escolhe qual o melhor meio que ela vai ter essa criança. Então, o parto humanizado, ele pode muito bem ser uma cesárea, onde a mãe escolheu passar pela cesárea, aí ela vai ter o acompanhante ao lado dela, o acompanhante que ela escolheu, que vai poder tranquilizar ela naquele momento do parto. E também ela pode escolher se ela vai ter uma anestesia mais forte, uma anestesia mais fraca, se ela vai querer sentir dor. Então, assim, o parto humanizado é a escolha daquela mãe gestante em falar quais são os meios que eu quero para que eu quero trazer essa criança ao mundo. Então, esse é o parto humanizado. Essa é a humanização do parto. É a mãe decidir de qual a melhor maneira para ela ter essa criança. Isso é um parto humanizado, podendo ser tanto o parto natural quanto a cesárea. E isso tem sido respeitado, esse direito, principalmente aí no serviço público ou não? Infelizmente, não. Como é uma coisa muito nova, a gente quase não tem informação a respeito desse parto humanizado na prática. E como a divulgação ainda estamos caminhando bem lentamente nisso, o parto humanizado, na prática, hoje, ele não é tão praticado quanto as mães gostariam. E elas são até desincentivadas a praticar isso. No momento da consulta pré-natal, elas não têm esse tipo de informação e tudo mais. Infelizmente, hoje ainda não é uma realidade. Doutora Ramily, falamos do parto humanizado, então vou fazer mais uma pergunta aí relativa a isso na questão trabalhista. A mulher, para tirar a licença maternidade, ela tem que esperar um determinado prazo, tem que esperar a data certa do nascimento do bebê ou não?
Bom, segundo a lei, é ali 28 dias antes do parto, né? Mas acontece, nós temos momentos em que o parto pode ser depois, ele pode ser antes, e momentos também que o próprio médico fala que ela tem que sair antes, no caso, por exemplo, uma gravidez de risco. Então, nesse caso, apesar da lei falar dos 28 dias, tem que contar realmente com o bom senso do empregador, e a lei e a jurisprudência aceitam também que a palavra final seja do médico. Ele dizer a hora que é necessário ela se ausentar do trabalho. Mas aí como é que funciona? Já começa a contar a licença maternidade ou se a mulher está passando mal ali, ela pode entrar de licença médica e só pedir a licença maternidade um pouco depois? Pode ocorrer isso também. Isso tudo acontece no caso a caso. Que quando a licença maternidade ela começa mesmo é quando o parto ali ele não é programado. Por exemplo, a mulher está grávida, ela estava pensando ver um bebê prematuro, por exemplo, mas o bebê prematuro ele não fica no hospital, então aí a licença maternidade começa a contar ali do parto. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas antes eu queria que a senhora falasse aqui para a gente, do ponto de vista trabalhista, as nossas leis vigentes aí, elas protegem direitinho gestantes, pais adotivos, crianças, ou precisa de mais avanços? Bom, a lei tem que estar em constante avanço, porque a sociedade ela está sempre evoluindo, né? Mas nós temos aqui no Brasil o ordenamento jurídico brasileiro com relação às grávidas, no tocante ao direito trabalhista, ele já é bem rico, bem interessante. Mas graças a Deus aí, o que a lei não supre, a jurisprudência está suprindo, então nós temos avanços bem legais. E qual a opinião do senhor, doutor Jonathan? Eu acredito que, como a doutora bem falou, o nosso direito ele é muito dinâmico e eu acredito piamente que as leis no Brasil, elas são bem avançadas nesse ponto e está protegendo muito e bem, diga-se de passagem, com relação a essas gestantes, aos pais adotivos, aos casais homoafetivos que resolvem adotar uma criança. Então, eu acredito que, se me perguntar, tem espaço para melhorar? Sim, sempre tem espaço para melhorar. Estamos no caminho? Sim, estamos no caminho, e eu acredito que vamos conseguir melhorar ainda mais essa questão das leis e garantir esses direitos para todos os cidadãos. E caso alguém não cumpra esses direitos, a justiça está aí para poder resolver, né, doutor Jonathan? Com certeza, com certeza. Bom, e assim a gente encerra o artigo 5º de hoje. Doutora Ramile, doutor Jonathan, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!